E aí, pessoal, beleza? Tô aqui cheio de coisas improvisadas, mas eu pretendo dar a nossa primeira aula aqui, nossa primeira conversa, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar de teologia bíblica, que é a nossa ideia para este grupo, estudarmos juntos ali textos da Palavra de Deus, eu acho importante a gente estar na mesma página. O que isso significa? Acho importante a gente ter a ideia igual sobre termos diferentes. Quer dizer, ter a mesma ideia sobre mesmos termos que parecem diferentes. Algo desse tipo, você vai entender. Quando a gente fala sobre aprendizado, vocabulário é muito importante nisso. Você ter uma ideia de vocabulário que seja que você consiga replicar ele e esse vocabulário faça sentido para todo mundo. É a mesma coisa de eu tentar, de uma maneira muito errada, te ensinar um idioma sem que você conheça o vocabulário daquele idioma, né? Eu tentar te ensinar inglês sem que você saiba inglês. Eu não sei inglês, então... Mas enfim, eu acho que deu para entender a lógica do pensamento. Eu te ensinar um pensamento complexo sem que você compreenda o básico daquele conceito. Isso vai te atrapalhar mais do que te ajudar. E eu tenho o dever, enquanto um pastor aqui, de mostrar para você alguns conceitos e dentro desses conceitos te mostrar biblicamente o que cada conceito pode representar. Então, a nossa conversa aqui hoje, essa primeira conversa, é falar alguns conceitos importantes do que é teologia e do que é interpretação, revelação e tudo mais. Então tá. Hoje a gente vai falar, e eu vou te mandar isso por PDF depois dessa aula, eu vou te mandar as diferentes formas de revelação do saber teológico e também como a gente pode acessar e lidar com essa revelação e filtrar o que é revelação de Deus e o que não é revelação. Porque a gente precisa entender isso, né? Tudo que o Senhor fez para ele, o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar nele. Uma frase das Confissões de Agostinho. Então, se a palavra de Deus foi feita do Senhor, para ele, nosso coração só encontra paz quando a gente entende e compreende e aplica essa verdade do Senhor sobre ele mesmo. Então, a primeira coisa, de onde vem, então, o nosso saber sobre Deus? Como a gente conhece o Senhor? Existem argumentos que são argumentos não bíblicos sobre a existência e a compreensão do Senhor. Existe um argumento que a gente chama de argumento cosmológico, que é um argumento que o cosmo, a criação, tudo existe por uma causa. Tudo tem uma causa, existe por uma causa, que eles vão chamar de causa primária, e nós chamamos essa causa primária de Deus. Um outro argumento que eles usam é o de teleológico. Teleológico é o argumento do desígnio. Todas as coisas têm desígnio, e desígnio tem a mesma raiz de design. Então todas as coisas têm um projeto, todas as coisas têm um propósito. Então você pode conhecer Deus observando o propósito de todas as coisas. A outra coisa é que todos nós temos dentro de nós uma moralidade, que chama argumento moral. Então você pode conhecer Deus através da moralidade. Existe um outro argumento também que é o argumento da experiência, né? Você pode conhecer Deus através de uma experiência. E, por fim, existe um argumento que é chamado de argumento da revelação. E é sobre este argumento que a gente vai gastar mais saliva, que pra gente é muito mais importante quando a gente estuda a palavra de Deus. A primeira coisa é definir o que é revelação. Para nós, na nossa conversa, revelação é o ato de Deus falar conosco, tá bom? Revelação para nós é isso, Deus está falando conosco. Para ficar mais fácil de entender isso, oração é aquilo que nós falamos para Deus. Revelação é aquilo que Deus fala para nós. Nossa relação com esse Deus, com a Trindade, é baseada na iniciativa dele, divina, de falar conosco, e a nossa
consequente resposta. Em outras palavras, Deus, ele fala por meio da revelação e nós respondemos em oração, em louvor, em amor, em adoração, em obediência. Então, a primeira coisa que fica clara aqui, não existe a possibilidade de eu, na minha pequenez e na minha humanidade, iniciar a revelação do Senhor. Se a gente pretende conhecer a Deus, antes é necessário que Ele, o Senhor, se revele a nós. Mesmo discutindo a revelação de Deus que vem da natureza, Paulo vai dizer que nós só podemos conhecer sobre Deus aquilo que Deus revela para nós. É o que Paulo diz em Romanos 1, versículo 19. Porque Deus lhes manifestou através da criação natural. Deus revela quem Ele é e Ele decidiu se revelar para nós. Quando falamos do conhecimento pessoal de Deus, e aí é um outro tipo de revelação, a gente vai chamar de revelação especial, essa ideia ainda fica mais explícita, né? É o que diz Jesus lá em Mateus. Eu estou lendo aqui o resumo que eu fiz, né? Em Mateus 27 lá, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse tipo de conhecimento de Deus não se encontra por sabedoria ou esforço humano, mas se encontra porque o Senhor quis que a gente soubesse. É o que ele vai dizer em 1 Coríntios 1:21, 2 Coríntios 4, João 1:18. A sabedoria de Deus não conhece a sua própria sabedoria. A gente precisa do Senhor para conhecer o que é revelação. É isso que eu estou querendo resumir. Então a necessidade, aqui, existe uma necessidade de Deus revelar-se a nós. E também se percebe no fato de que o pecador, eu, posso interpretar erroneamente a revelação de Deus. Aquele que detém a verdade pela injustiça são os que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Portanto, a gente precisa das Escrituras para interpretar corretamente a revelação natural. Resumindo isso de uma forma mais clara, nós só podemos conhecer a Deus naquilo que Deus revelou. E, por sermos pecadores, nós precisamos que, além da revelação, o Senhor, de alguma maneira, nos explique o que é a revelação. Centenas de falsas religiões pelo mundo afora são provas de que pecadores, sem a orientação clara de um registro que o Senhor deixou, sempre compreendem errado e distorcem a revelação de Deus encontrada na natureza, no cosmos, no argumento teleológico, em todos esses argumentos que eu desenhei no começo. Só a Bíblia ela vai ser uma ponte fiel do conhecimento do Senhor, porque a Bíblia é inspirada pelo Senhor. Eu quero fazer um adendo aqui. Para nós, aqui, neste grupo, e até bom que você compreenda isso sobre como eu penso, eu não tenho um raciocínio que vá explicar, e eu não tenho um raciocínio que vai me levar a crer, tá bom? Eu creio e busco explicar a minha crença. Então, o meu raciocínio de tudo isso que a gente vai falar, ele nasce de alguém que já conhece o Senhor. Eu quero conhecer mais a Deus. É o que Pedro vai dizer nas suas cartas. Ao conhecimento do Senhor eu quero acrescentar a fé, e a fé, o conhecimento. Eu já tenho fé, eu quero aumentar meu conhecimento sobre o que eu creio. Então, a Bíblia, ela nos diz como compreender o testemunho do Senhor, da revelação do Senhor. Por consequente, dependemos de uma ativa comunicação das Escrituras para alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, isso nos leva ao segundo ponto, que é jamais podemos compreender plenamente a Deus. Como Deus é infinito e nós finitos, limitados, jamais poderemos compreender o Senhor plenamente. Nesse sentido, podemos dizer que Deus é incompreensível, ou seja, não se pode ser completamente compreendido. Esse sentido precisa ser claro para nós, porque o significado mais comum de incompreendido é que não se pode compreender. Mas na verdade a gente pode compreender Deus. O que a gente não consegue é compreender Ele na sua plenitude. Não é verdade dizer que Deus não pode ser compreendido, mas sim que não se pode compreendê-lo de forma plena, porque Ele é infinito.
É o que diz o Salmo 145. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A grandeza de Deus vai muito além de... Vai muito além... Deixa eu dar um zoom aqui que o tio tá enxergando mal. A grandeza do Senhor... Opa, aí. Beleza. Então a grandeza do Senhor vai para muito além daquilo que eu acho que conheço, que eu digo que conheço sobre Deus, né? Deus é incompreendido. Tem uma música do Palavra Antiga que ele fala bastante sobre isso. Nem tudo que eu vi é o que eu preciso aprender sobre o Senhor. O Senhor é muito maior do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu posso imaginar. Paulo aponta para essa incompreensibilidade de Deus quando diz lá em 1 Coríntios 2, né? O Espírito de todas as coisas, o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Depois afirma que as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito. Ao final de uma longa discussão acerca da história, do grandioso plano de vida de redenção, Paulo interrompe isso em louvor, Romanos versículo 11, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria do Senhor, quão insondáveis são os teus caminhos. Esses versículos nos permitem compreender que o Senhor é incompreendido, incompreensível. Nós nunca vamos alcançar o nível de conhecimento de Deus que ele tem de si mesmo. E aí eu vou deixar aqui no estudo para você ver até um gráfico aqui que eu desenhei para vocês, mostrando como a gente aprende sobre Deus, tá? Por quê? Nós aprendemos sobre Deus e esse aprendizado sobre Deus é uma revelação. É a revelação de Deus, ela é uma revelação, eu falei isso em outro momento, não lembro quando, é uma revelação de cima para baixo, né? Vem do alto para nós. E a Bíblia, então, ela vai ser um filtro desta relação. Eu recebo algo que eu não compreendo de um Deus que é incompreensível, muito maior do que eu, muito gigantesco. Ela vem, a Bíblia vai ser o filtro, ela vai ser o tradutor dessa relação. Ela vai chegar em mim. E quando chegar em mim, ela vai encontrar uma bolinha de conhecimento em mim, tá? Pensa uma bolinha aqui. Tá desenhado aí. Pensa uma bolinha. A bolinha é o que eu sei sobre Deus. Então, Deus que não tem limite, ele usou a Bíblia para me encher de conhecimento. O aro dessa bolinha é o quanto eu sei que não sei. Então, quanto mais eu aprendo sobre Deus, maior a quantidade de conhecimento que eu tenho do Senhor, mas também aumenta a minha compreensão de que eu ainda não sei sobre o Senhor. Quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu me prostro, falando, Deus, eu não te conheço. Eu queria conhecer ainda mais. Eu quero conhecê-lo infinitamente. Se o Senhor, é como se a gente derramasse uma garrafa inteira, um oceano inteiro na tampa de uma garrafa de Coca-Cola. O Senhor é sobrenaturalmente maior, mais elevado, os pensamentos dele são muito maiores que o meu. Então a revelação do Senhor registrada nas Escrituras, e é o que a gente vai falar daqui para frente, ela tem a intenção de conseguir traduzir a mente infinita do Senhor para homens pequenos como nós. Então, que é a terceira coisa. Embora a gente não possa conhecer exaustivamente a Deus, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Deus. E a Bíblia, ela é o registro de coisas verdadeiras sobre Deus. De fato, tudo que as Escrituras nos fala sobre Deus é verdadeiro. E é verdade dizer que Deus é amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é luz, porque a Bíblia diz que é luz, que Deus é espírito, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é santo. Porque a Bíblia, registro de si mesmo, de Deus de si mesmo, está dizendo isso. Ainda mais significativo quando a gente percebe que conhecemos o próprio Deus através das Escrituras quando conhecemos Jesus, né? E é muito legal isso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não está conhecendo fatos sobre Deus, fatos sobre Jesus. Nós estamos conhecendo Deus. Não são fatos a respeito dele. É o próprio Deus ali inserido. Para mim, isso é verdadeiro. Seria verdadeiro dizer, então, que, por exemplo, eu sei que o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump. Eu sei que ele é ruivo,
eu sei que, ou eu acho que é ruivo, eu conheço, sei lá, vou usar um brasileiro, eu conheço o presidente Lula, eu sei que ele tem 80 anos, que é o terceiro mandato dele, que ele é casado com a Janja, que ele tem, enfim, eu conheço fatos sobre o presidente Lula, mas eu não conheço o Lula. Agora, eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é gigantesco e maravilhosamente bom, porque eu conheço o Senhor. Pegou a diferença? Algumas pessoas vão dizer que não podemos conhecer o próprio Deus, mas somente fatos sobre ele. Outros dizem que a gente não pode conhecer a Deus, como ele é em si mesmo, mas somente temos relação com ele. Mas as Escrituras não afirmam isso, né? Várias passagens mostram que ler a palavra do Senhor é conhecê-lo. Ao que diz Jeremias 9, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força. Deixa eu achar aqui. Nem o forte da sua força, nem o rico pela sua riqueza, mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer. O Senhor, então, ele deixa ser conhecido. E aqui eu vou deixar vários textos para você dar uma olhada. Então, nós temos uma revelação que é de cima para baixo, que vem do Senhor, recapitulando, né? Existe uma necessidade do Senhor se revelar para nós. Essa revelação ela nunca vai ser plena, porque a nossa mente nunca vai aguentar compreender o Senhor, mas essa revelação fala de modo verdadeiro sobre Deus. Então a revelação do Senhor ela tem aspectos dessa revelação. O conteúdo dessa revelação é o Senhor. E quais são os aspectos dessa revelação? Primeira coisa, a revelação é um evento em que o próprio Deus revela de si mesmo para nós. Algo que ocorre de cima para baixo, vindo de Deus para nós. Isso a gente acabou de ver. Segundo aspecto dessa revelação é que a revelação ela não ocorre apenas por meio das Escrituras. Pegou? Mas ela pode acontecer através de sonhos, de visões, de experiências, circunstâncias, etc. Porém, terceira coisa, a revelação, embora não se limite nas Escrituras, as Escrituras são o último critério autoritativo. É o que a gente chama de regula fide. Era o regulador da fé, pelo qual o que é ou não revelação divina. Ou seja, eu posso receber revelações de outros lugares, mas a Bíblia é o fiel disso. Se eu ouço algo de alguém sobre mim, uma revelação, que a pessoa chega e fala, não, eu estou te falando isso da parte de Deus, mas o que aquela pessoa me falou não é da palavra do Senhor, não está na Bíblia, aquilo não é a palavra de Deus, aquilo veio de outro lugar. Veio do coração dela, veio do capeta, mas não veio do Senhor. Então, a revelação, ela tem um quarto aspecto, que é o aspecto disruptivo. Toda revelação do Senhor, pega esse código, toda revelação do Senhor não nos deixa do mesmo jeito. Pode pegar qualquer homem de Deus da Bíblia que recebeu uma revelação do Senhor. Eles foram desestabilizados radicalmente, mudou tudo. A revelação do Senhor deve promover em nós transformação. Deve mudar tudo. Todas as coisas. Mas eu tive um sonho, continuei do meu jeito. Você então não teve uma revelação. Quando você conhece o Senhor, muda todas as coisas. Então a finalidade desta revelação do Senhor é mudar você para você ser mais parecido com Cristo. E é a quinta coisa. A finalidade da revelação é nos salvar. É primordialmente uma categoria, a revelação é uma categoria soteriológica. Não é apenas uma questão de expansão de conhecimento, de futuro, não. Aqui estamos falando da salvação como um ato. A revelação acontece para que você conheça Jesus. É o que Hebreus 1 vai dizer. Cristo é a revelação do Deus Pai. Que revelação você quer que não é essa? E sexto aspecto é que a revelação nunca acontece no vácuo. A revelação, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma série de fatores, de eventos, de desejos interiores. Ela sempre vem acompanhada de um monte de coisa. E o sétimo aspecto dessa revelação, a revelação também nos leva a uma nova realidade. O Senhor nunca nos tira de algo para nos levar para nada, para nos deixar perdido. O Senhor sempre nos tira de uma realidade
para nos levar a uma nova realidade. O Senhor sempre nos tira de A para nos levar para B. É de um lugar para outro lugar. É daqui para outro lugar. A revelação do Senhor sempre nos leva a uma nova realidade de vida. Então, desenhados aqui os aspectos de uma revelação, eu quero falar com vocês também a respeito. Deixa eu ajeitar aqui que eu estou bem desconfortável na cadeira, que eu não estou apoiado. Eu quero falar então de modelo de revelação. A primeira coisa, o primeiro modelo de revelação sugere que a revelação é proporcional e autoritativa. O que significa? São dois termos diferentes que vão sugerir para nós que a revelação de Deus foi dada através de proposições teológicas incontestáveis. O Senhor se revela de uma maneira incontestável. Quando o Senhor fala, você não contesta. Segunda coisa, existe um modelo de comunicação do Senhor, de revelação do Senhor, que é um modelo verbal, ou Deus fala. Karl Barth é um dos maiores defensores, é um teólogo proeminente do século passado, é um dos grandes defensores desse modelo de revelação. Ele acredita que a palavra de Deus possui três formas. A palavra de Deus possui em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio revelacional perfeito de Deus. Nós conhecemos Deus olhando para Jesus. Então, Jesus Cristo é a revelação perfeita. Para Karl Barth, Deus também fala através das Escrituras. O veículo mais seguro para encontrarmos o Senhor são as Escrituras. Ah, mas Deus não fala comigo. Abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Ah, mas Deus está em silêncio. Estou no deserto em silêncio. Irmão, se você tem a Bíblia na mão, você não pode estar em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus está falando com você. E terceira, a pregação. A pregação também é a palavra de Deus, que é o ato de Deus falar conosco através da Bíblia explicada. Quando você está no culto e o pastor te explica uma passagem bíblica com fidelidade, o Senhor também fala. Mas existe um terceiro modelo, que é um modelo de revelação, que é o encontro de duas pessoas. Deus revela a si mesmo através dos irmãos da igreja, da sua presença, conceitos, revela algo majoritariamente relacional. O quarto modelo de revelação é um modelo que o Senhor vai se apresentar através de atos da história. Pannenberg, que é um teólogo sistemático bem famoso, Wolfgang Pannenberg, ele vai dizer que Deus também se comunica através dos atos históricos, mas não na nossa interpretação dos fatos históricos, mas nos fatos históricos em si, nos episódios da história. O quinto modelo de revelação vai dizer que Deus também pode se revelar por nós através dessas experiências. É o extremo disso. Onde leva a fé para algo místico, para algo pietista da fé e tal. O problema é que qualquer experiência pode ser chamada de revelação, o que cai em erro. O sexto modelo vai dizer que Deus também se manifesta, se revela através da consciência humana. Mas eu tenho também dificuldade com essa. Essa visão ela vai dizer que você tem que só raciocinar sobre a fé, sem espiritualidade. E por fim, vai dizer que o modelo como Deus se revela para nós é através da história da igreja. Isso é muito defendido, por exemplo, pela Igreja Católica, que vai colocar a tradição da igreja no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Sendo todos esses, qual é então o modelo de revelação do Senhor mais fiel de todos esses? A Bíblia. A Bíblia é um modelo revelacional de todos esses modelos que foi expostos aqui, de aspectos, tudo. A Bíblia é o único modelo desses que a gente pode, seja católico, protestante, luterano, congregação cristã, todos nós falamos do mesmo jeito. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o fiel da revelação. E é por isso que, antes da gente começar a estudar a Bíblia, nós precisamos estar nessa mesma página. A página onde nós entendemos que a revelação das Escrituras, em 66 livros, se você for católico, 72 livros, nesse mundaréu de livros, num período de 2.000 a 3.000 anos, com N autores diferentes, mais de 40 autores diferentes, que foi guiada pelo Senhor na história, que foi preservada pelo Senhor na história. Isto
é palavra de Deus. Então, amanhã eu vou começar com o texto de Mateus. E quando eu abrir o texto de Mateus para a gente ler, eu não estou lendo um romance. Eu não estou lendo lá um pedaço de um estudo. Eu não estou lendo fatos sobre a história de Jesus. Eu estou na minha frente com um livro aberto, que é o Senhor falando. Isso deve me encher de paixão pelas Escrituras. Isso deve me levar a uma compreensão, a um amor pela palavra de Deus. Eu tenho que pegar, eu estou com a minha Biblinha aqui, eu tenho que pegar esse meu livrinho aqui e comer ele. E a minha está até caindo página, de tanto que eu folhei. Eu tenho que comer esse livro diariamente. Eu estou com um registro do próprio Senhor para mim. Deus, de uma maneira maravilhosa, guiou isso. Homens e mulheres de Deus morreram, isso me emociona profundamente, entregaram a vida, morreram por amor a esta mensagem. E eu moro num país, obrigado, Senhor, que eu posso ter a minha Bíblia, enquanto irmãos meus na Nigéria estão morrendo porque carregam uma. Enquanto irmãos meus se escondem, espalhados pelo mundo, em cavernas, eu estou aqui, Senhor, dividindo através de um vídeo um pouco daquilo que o Senhor deixou para nós. Isso deve me levar a uma compreensão maravilhosa das Escrituras. Eu posso abrir agora e falar com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Então, para esse primeiro dia, eu espero não ter me estendido muito, eu quero que você pense na bênção que é você poder ler a Bíblia. Existe uma revelação de Deus para você. Aqui, ó. Na sua casa. E se você não tem uma Bíblia sua, me manda uma mensagem que eu vou te dar uma de presente. Nosso Deus quer falar com você através da Bíblia. Esta é a revelação do Senhor para nós. É aqui, é através disso aqui que eu conheço Deus. Então, é muito importante antes da gente ler qualquer livro da Bíblia, estarmos nesse mesmo conceito. E eu espero que você pense como eu. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é revelada para nós, registrada através da inspiração de homens. Me apresenta quem é o Senhor, quem é Jesus. Me faz conhecer melhor quem é Deus, quem eu sou. Me ensina coisas maravilhosas sobre o Senhor. Muito melhor do que qualquer livro devocional. É a palavra de Deus. Beleza? Espero que essa primeira dia aí te ajude a compreender mais coisas do Senhor. Amém? Acho que sim, né?